Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estão na fé, irmãos? Amém. O milagre vai ou não vai acontecer? Tem que acontecer, sim ou não? Amém. Tem que acontecer, irmão. Por isso que essa campanha é uma campanha que você tem que pegar firme. E outra, não é só simplesmente vir numa campanha, você tem que acreditar. Você tem que colocar toda a tua fé, irmãos. Amém? O milagre vai acontecer, a notícia vai acontecer se você colocar toda a tua fé em cima da campanha. E a campanha não é somente de dentro da igreja. Quando quem está vivendo a campanha, ele vive a semana toda. Ele ora em casa pela campanha, ele vem na igreja e faz a campanha, e sucessivamente assim vai. Amém, irmãos? Então tem que pegar firme em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu gostaria que você colocasse a tua mão sobre a palavra de Deus. Eu vou fazer mais uma oração e já vou entrar já na palavra de Deus em nome do Senhor Jesus, para que o Espírito Santo venha falar algo forte no coração de vocês, tá? Que você ainda absorve tudo que o Espírito Santo foi passar, irmãos, em nome de Jesus. Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, que eu peço ao Senhor neste momento, que o Teu Espírito Santo agora venha falar no coração do Teu povo, meu Pai. Que neste momento, meu Pai, toda obra do mal venha cair por terra. Praga nenhuma, meu Deus, venha estar na vida do Teu povo, Senhor. E aonde estiver uma obra do mal, aonde estiver um espírito maligno, que ele saia de retirada agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque neste momento, meu Pai, a igreja vai ficar pequena do tamanho da glória que será derramada nesta noite. Abençoa, meu Pai, a vida do Teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Ah, Senhor Jesus, que eu diminua, o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça, e que não seja eu, mas seja o Teu Espírito a falar com as Tuas ovelhinhas. É que eu te peço, e colocando tudo em Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém. Amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus bem forte. Glórias a Deus. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Pega a tua Bíblia em nome do Senhor Jesus. Gostaria que você abrisse comigo lá no livro de Juízes, do capítulo 6. Juízes, do capítulo 6, em nome do Senhor Jesus. Juízes, do capítulo 6. Vamos lá para o versículo 7. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Você que achou, diga graças a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Diz assim, vai retratar a história de Gideão. Para quem conhece a história de Gideão e tiver no Espírito, vai entender perfeitamente o que o Espírito Santo vai passar. Aleluia. Diz assim, lá no versículo 7. E sucedeu que, quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu vos fiz subir do Egito e vos retirei da casa da servidão, e vos libertei da mão dos egípcios e da mão de todos que vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós, e vós dei a sua terra. E eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terras habitais. Vós, porém, não obedecestes a minha voz. E veio ali um anjo do Senhor e se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás o abizerita, e o seu filho Gideão debulhava o trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. E ao anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está contigo, homem poderoso e valente. E Gideão lhe disse: ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio?
E onde estão todos os milagres os quais os nossos pais nos contaram, dizendo: o Senhor não nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E o Senhor olhou para ele e disse: vai neste poder, e tu salvarás Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? E ele lhe disse: ó meu Senhor, com que salvarei Israel? Eis que a minha família é pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: certamente estarei contigo, e tu ferirás os midianitas como a um homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, então mostra-me um sinal de que tu falas comigo. Amém, irmãos? Amém. Antes de qualquer clamor, antes de qualquer oração, antes de qualquer pedido, antes de qualquer luta, primeiro o Senhor vem e ensina, irmãos. Aleluia. E o que tem de pessoas que hoje pede a Deus, está sofrendo, está padecendo, e muitas das vezes já está dentro da igreja dizendo: ah, Senhor, por que sobrevêm essas coisas sobre minha vida? Porque eu estou passando por isso e por aquilo? Eu busco, eu oro, eu jejuo, sou dizimista, sou ofertante, mas mesmo assim as coisas estão acontecendo isso na minha vida. Esse era o povo que estava reclamando de Deus, mas era um povo que se afastou da presença do Senhor. Aquele povo antigamente ele oscilava, uma hora estava com Deus, uma hora estava sem Deus, uma hora servia ao Senhor, outra hora servia a Baal, uma hora servia a Deus e outra hora servia aos outros deuses. Então ficava o tempo todo oscilando. E Deus, por misericórdia, estava lá o tempo todo ajudando, enviando profetas, enviando juízes e reis, tudo para livrar quem? O povo das mãos dos seus inimigos, dos midianitas, dos amorreus. E hoje o povo da igreja está assim, irmãos. Mesmo dentro da igreja estão se afastando do Senhor, não se apegam a Deus de fato e de verdade. Aí tem que chegar Deus e lembrar você da onde Ele te tirou, irmãos. E Deus fala aqui para Gideão, e manda um profeta falar para o povo: olha, vocês estão reclamando disso, isso, mas lembra-te da onde eu tirei vocês. Vocês eram escravos, vocês não tinham o que comer, vocês estavam lá sendo escravizados pelos faraós. Então Deus fez com que o profeta fosse lá, lembrasse da onde foi tirado, irmãos. O Espírito Santo neste momento está querendo colocar algo na mente de vocês. Aleluia. Ele quer que vocês lembrem da onde Ele tirou vocês. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Da onde? Da onde Ele tirou. Porque hoje, se você está na igreja, houve milagres, houve livramento e teve oração também de outras pessoas. Aleluia. Então Ele quer que você lembre da onde Deus te tirou. Porque se você reclama na presença do Senhor, quase a ponto de blasfemar, irmãos, entristece até o próprio Espírito Santo. E aí o que acontece? As pessoas, eles não têm força, estão na igreja, ouve a palavra, faz até a obra, mas irmãos, o que tem de pessoas que quando a trombeta tocar vai acabar ficando, irmãos. Então lembra-te da onde Deus te tirou, lembra-te da onde Deus te livrou, lembra-te o que você era antes e o que você é hoje na presença do Senhor. Amém, irmãos? Eu estava pregando uma quarta-feira numa igreja e preguei ainda sobre uma mensagem que eu nunca tinha pregado daquela forma lá, sobre Ana.
E o Espírito Santo foi revelando. Irmãos, sabe de onde que Deus me tirou? Às vezes as pessoas perguntam assim para mim: pastor, qual que é o teu testemunho? Aí eu falo: o meu testemunho não dura 5 segundos. Mas como assim? Porque eu só mudei de Senhor. Mas se não era drogado, eu era drogado. Fumava maconha, cheirava cocaína, usava crack. Mas não foi isso que tirou? Não, isso daí já vinha já no decorrer da minha vida mundana. Cigarro, bebida, noitada, rock and roll, Raul Seixismo, tudo. Mas o meu testemunho, né, dura o quê? 5 segundos. Porque se alguém chegar e perguntar: pastor, mas qual que é o teu testemunho? Mudei de Senhor. Porque o Senhor que eu servia, como bruxo, se prostrava diante de um Senhor. Aí eu pensei: por que eu vou ficar com um derrotado desse? Por que eu vou ter que ficar com esse daqui? Por que eu vou ter que estar servindo a ele? Porque eu não era simplesmente uma pessoa que ia lá apenas só para ver. Eu servia, eu batia a cabeça para ele, eu me prostrava para ele. E desde lá para cá, irmãos, da minha conversão até hoje, eu tenho lutas contra ele. E eu estava falando isso para o povo, e ele vem com tudo. Só que tem uma coisa: eu não posso temer, irmão. Eu não posso temer a ele. Porque se eu troquei de Senhor, porque eu vi que tinha um Senhor mais forte, mais poderoso, a ponto de os próprios demônios se prostrar diante dele e dizer: só o Senhor é Deus. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Louvado seja Deus. Aí quando eles vêm com tudo, eu falei: epa, aqui não. Aqui não. Para me derrubar, só se derrubar Jesus, irmão, porque eu estou escondido na sombra de Deus. Glória a Deus, aleluia. E é isso que o pastor quer passar para você. O que tem, eu sempre bato a mesma tecla. Onde eu vou nas igrejas eu bato. É crente que tem medo até de macumba. Ai, pastor, fizeram macumba lá na minha casa. Ai, pastor, fizeram macumba para mim, o que eu faço? Aí eu pergunto: cadê o Espírito Santo na tua vida, homem? Cadê o Espírito Santo na tua vida, mulher? O pastor aqui, ele acabou de pregar, deu início aqui uma pregação das armaduras do Senhor. Lá em Efésios, tudo aquilo ali é o Espírito Santo na nossa vida, irmãos. Aleluia. Gideão, que nós estávamos acabando de ler aqui, reclamando da situação, porque aquele povo estava sofrendo nas mãos dos midianitas, irmãos. E muitas das vezes Deus deixa acontecer para ver se a gente toma atento com as coisas. Ele deixa acontecer para ver se a gente abre os olhos. Só que tinha uma coisa diferente desse homem aqui. Enquanto o povo se escondia de dentro de uma caverna, pegava o que tinha e se escondia de dentro de uma caverna, estava lá Gideão, revoltado com a situação, a ponto de malhar o trigo no lagar, porque o lugar que se malha o lagar é o lugar no que se moe uva e não trigo. Então ele tinha que colocar no lagar, porque para que os inimigos não vissem de longe que ele estava malhando o trigo. Se machucava, se cortava com tudo aquilo ali, irmãos. Mas ele fazia isso de revolta. E de repente aparece um anjo do Senhor. Vai nessa tua força, Gideão. Claro que ele ficou bravo. Olha a situação dele. Claro que ele ficou bravo. Mas se o Senhor é comigo, porque veio sobre isso em todos nós. Se o Senhor é conosco, então por que está acontecendo tudo isso? Vai no poder, ou seja, vai na tua força, Gideão, porque eu estou contigo. Aleluia. Deus poderia ter escolhido qualquer um lá de Israel, mas escolheu justamente quem? Gideão, irmãos. Um homem que, se a gente olhar aqui mais para frente, ele vai dizer: porque eu sou o mais pequeno da minha família, ou seja, o caçula.
da tribo de Manassés, que ninguém dava nada para essa tribo. Mas sabe por quê, irmãos? Porque mesmo que Gideão tivesse com medo, mas havia dentro dele o que? Uma revolta. Ele não queria passar por tudo aquilo ali. O povo estava na idolatria, os pais dele eram da idolatria, mas ele ainda não estava nessa da idolatria, não. Ele ainda confiava em Deus. Por isso que o Senhor pegou ele. E foi um homem que livrou o povo de Israel nas mãos dos midianitas. Aleluia. E hoje, nesta noite, você homem, você mulher, você é um Gideão aqui. Glória a Deus, aleluia. Você é um Gideão. Aleluia. Porque no teu lugar poderia estar uma outra pessoa. Glória a Deus. No teu lugar poderia estar o teu irmão, o teu pai, tua mãe. Na madrugada eu estava orando ao Senhor sobre isso. Eu vi aqui todo mundo falando, aqui o pastor falou, a irmã falou que eu sou da casa, que sou o único da minha casa, que nem eu também, irmãos. Você acha que a minha família é uma família inteira de pastores, de obreiros, cheia do Espírito Santo? Não é nada, irmãos. É, Deus, aleluias. É nada. Minha mãe não é convertida, meus irmãos não é convertida, as outras minhas irmãs também não é convertida. Só tem uma irmã que eu ganhei para Jesus. Uma irmã que eu ganhei para Jesus. Que quando eu ganhei ela para Jesus, o Senhor levou ela. O Senhor levou ela. Só. Mas eu orava ao Senhor e falava assim: Senhor, veja só. Ele poderia ter pego uma das minhas irmãs, ou poderia ter pego essa, de repente poderia estar aqui pregando, e eu morto. Ou ele poderia ter pego outro meu irmão pregando, e eu no lugar dele bebendo, e assim sucessivamente. Mas não, o Senhor, o que ele fez? Ele me escolheu. Aleluia. Você tem que dar valor nessas cadeiras que você senta, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Você tem que dar valor na cadeira que você está sentado aí, porque o Senhor te escolheu. Glória a Deus. Aleluia. É para dar uma outra pessoa no teu lugar. E se Ele te escolheu, porque alguma coisa Ele viu dentro de você. Se Ele escolheu Gideão, porque Ele viu que tinha algo dentro dele, irmãos. Desperta! Desperta esse Espírito que está dentro de você, que é o Espírito Santo. Glória a Deus. Parte para cima dos problemas. Não desista. Se você quer que essa campanha da notícia venha realmente acontecer na tua vida, você também tem que fazer a tua parte, irmãos. Aleluia! Fazer a tua parte. Glória a Deus. Porque o Senhor, Ele escolhe os improváveis. Aleluia, Deus. Ah, Senhor, eu sou fraco. É esse que Ele quer. Glória a Deus. É esse que Ele quer. Para que ninguém se glorifique, se glorie a si mesmo, dizendo: ah, eu fiz isso pela minha força, pela minha sabedoria, pelo meu entendimento, pelo meu conhecimento, pelos meus estudos. Não, irmão. Não. Se Ele te escolheu, por mais que você seja o pequeno da tua casa, se Ele te escolheu, por mais que as pessoas digam, não dão um ar para você, irmãos, é porque você vai arrebentar em nome de Jesus. E se você crê, palmas para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Por isso que o Senhor é muito tremendo. Eu falo desse Deus porque eu tenho esse encontro com Ele. Aleluia. Eu não falo simplesmente por falar. Sabe por quê, irmãos? Eu já fui uma pessoa que, depois que saiu da bruxaria, eu entrei numa determinada igreja, não preciso falar. Foi lá que encontrei minha esposa e tudo, fomos levantados. Ela já era obreira, depois eu fui levantado obreiro, tudo, foram 7 anos. Aí teve algum problema lá, me tiraram da obra, fiquei tão revoltado, peguei o meu uniforme, pastor, peguei minha gravata,
que nós tínhamos uniforme lá, fui lá atrás da casa, meti fogo, olhei para o céu e falei assim: nunca mais vou te servir. Eu já fiz isso, irmãos. Falei: nunca mais. Sabe o que o pastor fez? Se afastou do Senhor. Não voltei para a bruxaria, bem que se eu voltasse lá eles iam me matar. Mas eu comecei a praticar do mesmo jeito, por causa do ritual. Voltei, claro, lá onde eu estava, que é os negócios de derrar o CX. Aí multiplicou as drogas. Comecei a usar mais droga do que antes. Comecei a ganhar bem mais do que antes. Comecei a fumar bem mais do que antes. Comecei a beber bem mais do que antes. Foram 7 anos fora da presença do Senhor. 7 anos. Você acha que a minha vida ficou boa, irmãos? Não. Mas eu estava sempre desistindo ali. Por quê? Porque eu fiquei com raiva de Deus. Fiquei com raiva. Mas em momento algum eu ia em redes sociais atacar a igreja, atacar pastor, atacar o fulano, cicrano, como muitos fazem por aí. Eu fiquei simplesmente na minha. E eu sempre assumi o que eu era. Sempre. Nunca fiquei de máscara. E eu assumi diante de Deus que eu falei assim: eu voltei mesmo. Eu abandonei mesmo. Mas eu me lembro até hoje, irmãos, que quando eu começava a usar droga nas madrugadas, que chegou a época que eu estava desempregado, comecei a usar droga nas madrugadas, eu escutava aquela voz dizendo bem assim: viu? A essa hora, você ficava orando pelos pastores, orando pelo grupo jovem, que você era líder. A essa hora eu estava orando pela família, e eu falava bem assim: para, Espírito Santo, de me atormentar. O Espírito Santo me atormentava, irmãos. E eu ali resistindo e reclamando. O homem mais rabugento que eu virei foi nessa época. Só que depois não adiantou, irmão. Chegou uma hora que o Espírito Santo me pegou de vez. Aleluia. Jesus me pegou de vez, irmãos. Glória. Por causa do nascimento do meu filho, que quase morreu no hospital. Ali eu fui vendo que Deus estava já trabalhando, que mesmo assim eu estava resistindo ele, resistindo. E nesse tempo já passei por, olha, fui livrado de vários acidentes. Já apanhei de gangue nesse tempo aí, quase me mataram. Fui preso, saí, sabe? Virou azar com a minha vida. Mas, irmãos, e o Espírito Santo está ali, ó. Ali, trabalhando. Só que chegou uma hora, se eu for contar esse testemunho, a gente vai longe, senão eu vou comer muito tempo aqui. Mas só para você entender na pregação. Por que o pastor agora vai entrar nesse profundo? Para vocês entenderem. Eu estava com a costa até chapada, mas eu vi a mão de Deus assim na madrugada. Aleluia, Deus. E aquele dia que eu vi a mão de Deus na madrugada, era aquela noite de madrugada que eu ia matar toda a minha família e mais eu. Meu carro ficava numa garagem, casa de madeira, o carro aqui, eu tranquei a porta, preparei a gasolina e coloquei sobre o tanque, que se eu ligasse ali, o carro ia explodir, e a casa do lado. Ia morrer minha esposa e os meus 2 filhos, e eu dentro do carro, ia acabar com todos eles. Mas quando chegou na hora, pastor, cadê o bendito isqueiro? Aleluia, Cadê? Deus. Aí sabe o que eu fiz? Falei: caramba, estranho. Eu tinha acabado de acender o cigarro. Porque quando eu tinha entrado dentro de casa para pegar a chave e trancar todo mundo, eu deixei o isqueiro lá em cima, lá da estante. Abri a casa só para pegar o isqueiro. Quando eu peguei o isqueiro, uma luz lá do quarto acendeu, que era minha esposa. E o meu pezinho pequenininho chorando. Não tinha um bem de vida. Começou a chorar. Glória a Deus. Aí o meu coração se apertou. Voltei lá pro carro e chorei muitíssimo. Foi quando eu vi aquela voz, irmãos. E aquele dia, aí eu peguei e falei: Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. É, Jesus, aleluia. Glória a Deus. E
Deus me aceitou, irmão. Deus é fiel, aleluia, Jesus. Eu não era um desviado da igreja. Eu senti o que é ser verdadeiramente um filho pródigo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Veja o que Deus faz, irmãos. O que é ser um filho pródigo? E ele trabalhou. Mas uma coisa eu falei para o Senhor. Senhor, quando eu estava na igreja, de obreiro, enchia o grupo jovem, expulsava demônio, em nome de Jesus, e fazia isso, fazia aquilo, eu entendi qual é a diferença de você estar sob o poder de Deus do que ter uma intimidade, irmãos. Aleluia. Aí eu entendi, eu nunca te conheci. Aleluia. Viu qual é a diferença? De você estar expulsando demônios, pregando a palavra, achando que tem uma intimidade com Jesus, mas na verdade você pode estar sob o poder de Deus, mas ainda não está numa intimidade com Ele. É, Jesus. E quando eu falei para o Senhor, eu falei assim, eu me lembrei como Jó disse, verdadeiramente antes eu não te conhecia, pois agora os meus olhos te veem. Aleluia. E daí eu falei, a partir de hoje, Senhor, eu não quero saber de obra, não quero saber disso. Eu quero uma intimidade com o Senhor. Eu quero ter um encontro agora verdadeiramente real contigo. Eu não queria nem saber da obra, irmão. E busquei o Espírito Santo. E busquei intensamente esse Espírito de Deus. E o Espírito Santo veio sobre mim, irmãos. De lá para cá, irmão, fui chamado para fazer a obra. Eu não queria, mas eu comecei a fazer, sabe o quê? É isso que aqui, Senhor. Eu vou, Senhor. Vou para lá, vou para cá, onde quiser, eu vou. Aleluia. Sabe por quê, irmão? É que nem aconteceu com o Gideão. Mesma coisa. Havia algo diferente dentro dele. Para ele não desistir. Para ele lutar. Você é responsável pela tua família, porque você que está na igreja, não é eles, irmãos. Aleluia, Deus. Se eu parar, irmão, se eu parar, minha família morre. É, Jesus. Se eu parar, Satanás e esses demônios tragam todos eles. É, Deus. Eu não posso parar. Eu tenho que continuar. Não é questão de ser pastor, obreiro, não. Não é não, irmão. É questão de uma vida com Cristo. Aleluia. Porque quem tem a marca de Cristo, ele não desiste. Glória a Deus, irmão. Ele não desiste. Por isso que o Espírito de Deus, ele nos reveste. Se você for ler lá mais para frente, lá em Juízes, no capítulo 6, versículo 34 até o 40, você vai perceber que Gideão fez até prova com Deus. Ele fez uma prova com Deus, mas não porque essa prova, porque ele estava com dúvida, não, ele queria ter certeza se realmente Deus era com ele. Claro, é normal isso daí, irmão, não é pecado. Não é pecado você pedir uma prova para Deus, não é. É normal. O Senhor entende você. Até porque que qualquer oração que você for fazer, antes de você abrir a boca, ele já sabe, irmão. É, Deus, aleluia, Jesus. Por isso que nós temos que tomar atento e analisar. Porque muitas vezes a gente está falando algo e o coração já disse outros. Entende, irmãos? A Bíblia fala lá em Apocalipse que o João fala assim que viu o Filho do Homem. Ele falava que os olhos dele eram como fogo. Aleluia. Sabe o que é aquilo ali, irmãos? É onde o Senhor olha do mais profundo, lá no íntimo da nossa alma, que mais nós imaginamos. Ele olha, irmão. Glória a Deus. Ele olha. Aleluia. Ele sabe o que está passando nos teus pensamentos agora. É, Deus, aleluia, Jesus. Ele sabe que você precisa pedir perdão para alguém que você ainda não perdoou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É, irmãos. Aleluia. Por isso que eu falo, irmãos, a igreja, ela está entupida, sabe do quê? De profetas e profetas. Entupida. A igreja só quer saber da chave da vitória, da conquista do carro, da conquista de uma casa. Eu nunca vi, irmão, profetas
profetizar para uma pessoa que está na lama do pecado. Não existe uma pessoa que está na lama do pecado. Aí chega o profeta e fala: ó, o Senhor disse que vai te dar uma chave da vitória. Mas engraçado, mas não fala para se converter, não fala para abandonar o pecado, não fala para nascer da água e do Espírito. Alguma coisa está errada, irmão. Porque Deus jamais vai dar uma bênção para nós, que essa bênção pode até nos afastar do Senhor, irmão. É verdade, Deus. Aleluia, Jesus. E às vezes você pode estar aborrecido com Deus, falando: Senhor, não me deu nada, o Senhor não me deu isso, não me deu aquilo, há anos eu estou almejando por isso. Mas você precisa entender, irmão, se essa bênção vai fazer você permanecer na presença do Senhor, ou essa bênção ele pode te desviar da presença de Deus. É, Jesus. Aleluia. Estão compreendendo, irmãos? Você precisa entender. A notícia pode acontecer sim, irmãos. É tudo uma questão de fé. Mas eu preciso movimentar a minha fé. Eu preciso fazer que nem Gideão. Eu não posso me esconder. Eu vou lá no largar, vou malhar o trigo lá e vou ficar lá malhando o trigo lá no largar. Aleluia. A única coisa que poderia acontecer com ele é se alguém de longe observar, até mesmo por brincadeira, chegar e puxar uma flecha direto para ele. Mas o Espírito Santo viu algo diferente nele. E o Espírito Santo tem que ver algo diferente em você esta noite. Aleluia, irmão. O Espírito Santo tem que ver esse algo dentro de você. Mas tudo depende de você, irmão. Estava lá o cego de Jericó: Senhor, tenha compaixão, tenha misericórdia de mim. E ele estava lá insistindo. E os outros falando: para, deixa para lá, não importuna o mestre. Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Para. Até que Jesus pega e olha para ele: o que você quer que eu faça? Agora, por que, irmãos? Porque o Espírito Santo, ele quer que você se levante, ele quer que você parta para cima, ele quer que você faça realizar as coisas do Senhor, irmãos. Aleluia, irmãos. Mas é tudo o que? Uma questão de fé, irmãos. Porque tem gente que tem fé para comer arroz, tem outro que tem fé para comer arroz e feijão, e tem aquele que tem fé para comer arroz, feijão, carne, ovo, etc, etc. E aí o que acontece? Aí a pessoa vai reclamar com Deus: ah, Senhor, mas a irmã conseguiu, não consegui. O irmão conseguiu, não consegui. É que nem o caso da mulher lá do fluxo de sangue. Todo mundo estava encostando nela, no Senhor Jesus. Todo mundo estava. E aquele todo mundo não estava sendo curado. Mas uma pessoa foi curada, porque ela agiu com mais fé. Aleluia. A ponto do Senhor chegar e dizer perdão, a ponto do Senhor chegar e dizer: alguém me tocou. Mas mestre, mas todo mundo está tocando no Senhor. Não, me tocou diferente, porque de mim saiu poder. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem quer que saia poder de Deus na sua vida? Quem quer? Dê palmas para Ele novamente. Oh, glória! Tudo é feito através da fé, baseado com o Espírito Santo, dentro da palavra de Deus, irmãos. Por isso que o pastor, quando prega dessa forma, porque eu tenho percebido o que tem de igreja que estão desta forma, mesmo dentro, mesmo ouvindo a palavra, se tocar a trombeta, irmãos, muita gente vai ficar. Como é que está a tua vida diante de Deus? Verdadeiramente você entregou sua vida para Jesus? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ou você está acostumado de viver uma vida religiosa? Ou você pode ser uma pessoa dentro da igreja, lá fora está sendo outra? Como que
que é o teu testemunho na família, nos amigos, com os vizinhos. Porque aqui dentro da igreja, irmão, todo mundo pode ser santinho. Eu só vou mesmo saber que eu sou de Jesus mesmo, se verdadeiramente eu sou cristão, não é aqui dentro da igreja, é lá fora. É, Jesus, aleluia. É lá fora, irmãos. Até Satanás, até um bruxo, se ele entrar agora para essa porta, sentaria, ele vai dar glória a Deus também. Até o macumbeiro, se ele entrar para essa porta aqui, ele vai sentar nessa cadeira e vai dizer glória a Deus. Capaz de falar mais aleluia do que qualquer crente. Agora, se ele continuar aqui dentro, dizendo glórias aleluia, mas sair lá para fora, continuar com as suas mantigas, não teve mudança. Não teve transformação. E como que Deus vai abençoar, irmão? Como que Deus vai abençoar? Nós temos que estar espertos com a nossa vida espiritual. Aleluias. Aleluias. Para vocês entenderem, vai lá pular comigo lá no capítulo 7 aí de Juízes, para vocês entenderem mais ainda. Porque na verdade, irmão, Deus não exige uma fé perfeita de ninguém, não. A tua fé tem que ter qualidade, não perfeita. A fé tem que ter o quê? Qualidade. Porque ninguém aqui é perfeito. Então, se eu tenho uma fé com qualidade, é uma fé que eu agrade a Deus. Amém, irmãos? Então, se eu quero conquistar algo, se eu quero almejar algo, eu tenho que fazer isso com qualidade, com verdade. Eu não posso ser uma pessoa incrédula, porque tem aqueles que oram, né? Ai, Senhor, tira o meu filho das drogas, mas o coração está incrédulo, porque na verdade não está acreditando. Se sente obrigado a falar, se sente obrigado a orar, porque precisa falar, porque precisa orar. Mas o problema é lá no coração. Porque quando olha para a situação, é como se diz aquele ditado, né? Quanto mais rezo, mais como é que é? Quem sabe essa frase? Quanto mais rezo, mais assombração aparece. Mas irmão, é aí que vem o detalhe. Porque o Deus que eu estou pregando aqui para vocês, Ele é o Deus dos improváveis. Aleluia, Deus. Ele é o Deus que pega o fraco, do fraco Ele faz forte. Aleluia. É o Deus que pode pegar aquele que está doente na cama, no leito do hospital, curar ele, levantar e dizer glórias a Deus ao Senhor porque Ele me curou. Esse é o Deus dos improváveis. Esse é o Deus dos improváveis. Quando Ele pega uma pessoa que está triste no canto abandonado, é com esse que eu quero. É esse que eu quero. A Bíblia fala, irmão, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E detalhe, muitos são chamados para a salvação. Agora, para fazer a obra de Deus, são poucos escolhidos, irmãos. São poucos escolhidos. Então não é para qualquer um. Não é. Não é. Deus chama todo mundo para a salvação. Ele quer salvar. Agora, para a obra, mesmo, é pouco. É pouco. Aqui, ó, Gideão, capítulo 7, versículo 1, diz assim, ó. Então Jerubaal, que é Gideão, e todo o povo que estava com ele, levantaram-se cedo e acamparam ao lado do poço de Herode, de modo que o exército dos midianitas estava ao lado de morte dele, junto à colina de Moré, no vale. E o Senhor disse a Gideão: o povo que está contigo é demasiado para que eu entregue os midianitas. Ou seja, tem bastante. Embora que era mais de 30 e poucos mil, mas os midianitas tinha bem mais, 130 e poucos mil. Mas veja como que as coisas de Deus, irmãos. Aí ele fala assim, no versículo 2: e o Senhor disse a Gideão: o povo que está contigo é demasiado para que eu entregue os midianitas nas suas mãos, para que Israel não se vanglorie contra mim, dizendo: a minha própria mão me salvou. Agora, portanto, vai e proclama aos ouvidos do povo, dizendo:
todo aquele que estiver temeroso, receoso, ou seja, é tímido, tem medo, é covarde, são as palavras de Deus, irmãos. Aí fala, que retorne e parta cedo do monte Gileade. E o povo retornaram, 22.000, e permaneceram o que? Apenas 10.000. De 32.000, 22.000 voltaram para casa. Quer dizer, todo mundo foi chamado lá. O arraial inteiro foi chamado. Todo mundo foi chamado. Vamos lá então. Vamos lá. Mas quando chegou a ordem de Deus e começou a falar, ó, tem gente com medo aí, viu? Tem gente covarde aí nesse meio. Irmão, Deus não é de Deus de covardes, de medrosos, não, irmãos. Não é. Não é. Ele é o Deus dos improváveis, daqueles que usam a fé. Aleluia. E para usar a fé tem que ter coragem. E ele falou. Aí como tinha gente com medo, porque agora pensa comigo, né, irmão? Porque além de você para uma batalha, de você se defender, ainda tem que carregar nas costas dos medrosos? Não, irmão. O que Deus fez? Manda voltar para casa. Foi 22.000. Ficou quanto? Quanto, irmãos? Quantos ficaram, irmãos? 10.000, irmãos. Aí diz assim no versículo 4: e o Senhor disse a Gideão: o povo ainda é demasiado, faze-os descer até a água, e ali os provarei para ti, e será que daqueles que eu te disser, este irá contigo, ou mesmo irá contigo, e de tudo que eu te disser, então este não irá contigo, o mesmo não irá. Assim ele fez descer o povo até a água, e o Senhor disse a Gideão: todo aquele que lamber a água com a sua língua, como lambe um cão, esse tu separarás. Do mesmo modo, todo aquele que se dobrar sobre os joelhos para beber. E o número daqueles que lamberam, levando a mão na boca, foi 300 homens. E mais todo o restante do povo que se dobrou sobre os joelhos para beber a água. Olha o pastor, de 10.000, só ficou 300. Aleluia, Deus. Só ficou 300. E sabe por quê, irmão? Esse aqui é o mais forte do que os covardes e os medrosos. Eu até entendo, né? Não tem Espírito Santo, não tem encontro com Deus, então as pessoas mesmo ficam com medo. Então vai lá para casa, fica seguro que a gente vai lutar por você. Aí quem sabe você vendo a nossa vitória, você vai ver que é Deus e se converte. Até tudo bem. Mas esses aqui, irmãos, a Bíblia fala assim que os 300, a escolha dos 300 foi assim, ó. Tá vendo? Ó, os 300 estavam assim, ó. Agora o restante que voltou estava assim, ó, bebendo água, botando a cabeça porque está calor. Entrou na água, vamos se molhar. Sabendo que o inimigo a qualquer momento podia pegar ele desprevenido. É Deus, aleluia. E é isso que está acontecendo com a maioria da igreja. Satanás está pegando todo mundo desprevenido, porque estão mergulhados, estão se molhando. Ai que delícia, e vai bebendo, mas não está assim, ó, bebendo e olhando para os lados, bebendo e olhando para os lados. É Deus, aleluia. Estão entendendo, irmãos? E o povo que está mergulhado lá, se molhando e enchendo de água e tal, está naquele versículo que diz: orai e vigiai. Aleluia. E os que estão assim, ó, eles estão no versículo verdadeiro: vigiai. Glória a Deus. E orai. Amém, irmão? Vigiai e orai, não é orar e vigiar. É Deus. Aí vem Satanás, vai lá e começa a pegar o crente. E nós temos visto muitos assim, irmãos. Fala para você mesmo: comigo não. Mas fala com fé: comigo não. Comigo não. Comigo não. Comigo não. Porque eu tenho o Espírito de Deus na minha vida,
Se você crê, então palmas novamente para Jesus. Oh, glória! Sabe o que Deus está falando aqui para nós? Que Ele quer que nós sejamos confiantes. Que eu, pastor Gerdal, seja confiante. Pastor Antônio, seja confiante. Amém. A irmã Viviane, seja confiante. Cada um de nós sejamos confiantes em Deus, irmãos. Amém? É isso que Ele quer. Porque aquele povo que voltou, a própria acusação veio na consciência deles, irmãos. Você acha que aquela história de Jó só aconteceu só com Jó, irmãos? Quando Deus estava lá, olha para Satanás e fala: ué, você está rodeando a terra e tal, né? Eu vi que você observou meu servo Jó. Aí Satanás chega e fala: mas é claro, Senhor, claro, porque você está dando tudo para ele. É rico, tem gado, tem casa, uma família boa. Claro, é fácil te servir quando está tudo. Aí chega Deus e fala assim: então toca nele, só não tire a vida. Eu até imagino, pastor, Satanás vai falar: por essa eu não esperava. Jesus. Foi lá e tocou em Jó. Acabou tudo. A riqueza, a saúde, então nem se fala. Ficou leproso, perdeu filhos, casa, gado, toda a riqueza ele perdeu. Os amigos então que era para ajudar ainda, parece que afundar mais o homem. Mas ele não deixou de orar. E ele não deixou de confiar em Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração, o meu coração, o teu coração. Glória a Deus. Aleluia. Eu sempre prego nessa parte, porque o teu coração, o meu coração, o nosso coração tem que ser o altar de Deus, irmãos. Glória a Deus. Esse coração tem que estar queimando por ele, o Espírito Santo. Esse teu coração tem que estar desejando cada vez mais o Espírito Santo. Você é a lenha desse altar, irmãos. Aleluia. Se tem um altar, tem a morada de Deus. Se tem um altar, você já tem o Cordeiro. E esse Cordeiro é Jesus Cristo. E se eu tenho um altar e já tenho o Cordeiro, eu sou a lenha. Agora só falta o fogo do Espírito Santo. Oh, aleluia! Graças a Deus, irmãos. É isso. Por isso, irmão, que você precisa a se entregar mais, a se envolver mais com o Espírito Santo, irmãos, a vivenciar mais Jesus na tua vida. É isso que você precisa fazer, se entregar mais, porque muitas das vezes nós relaxamos com a nossa fé, irmãos. Nós não podemos cruzar os braços. Você tem que viver o hoje para colher o amanhã, irmãos. Amém? E acima de tudo, você precisa entender que a hora que a trombeta tocar, você tem que estar na lista do sim vai, irmão. E se a trombeta não tocar, você tem que estar preparado até para a morte, irmãos. Aleluia, Jesus. Por falar em morte, irmãos, a gente está aí com o pastor Mário. Está lá no hospital. Eu sou um homem meio frio para as mortes. O pastor Antônio sabe. Às vezes sempre comento algumas coisas. Pastor, eu teve lá hoje, né? É? Como é que? Olha, pastor, eu posso dizer, fiquei muito feliz quando eu cheguei, que eu vi que ele estava respirando tudo bem, estava com a cor bem Olha. curada. Ah, então o áudio é dela? Aquele áudio era dela ou não? Ou foi do... Não sei. Ele está lá uma coisa. E eu fui lá hoje, era umas 3 horas que ele estava respirando bem. Eu
fiquei feliz, saí de lá, pedi oração para a igreja. Eu falei que ele estava muito assim, se respirando normal, mas mais forte que nós. Quando eu cheguei, o relógio do aparelho estava 45, eu com a minha amiga. Quando eu botei a mão no peito dele, falei para ele que eu estava lá, que estava orando por ele, foi para 82. Glória a Deus. Palmas para Jesus. Oh, glória. Mas sabe o que é, irmão? O pessoal me tá fora, que passou com o aparelho, eu correndo. Você vê que é que é. Deus é lindo. A gente, irmão, tem que entender o seguinte: escuta o que o pastor vai falar através do Espírito Santo. Tem que entender o seguinte: tudo está na mão do Senhor, nada sai do controle dele. Deus nunca errou em nada. Amém, irmãos? Amém. Está no controle dele, ele nunca errou nada e também está na vontade dele, irmãos. Só que eu vou te falar uma coisa para vocês, irmãos. Independente do que acontecer, a tristeza não pode permanecer. Sabia disso, irmãos? A tristeza não pode permanecer. Eu vou falar para vocês mais forte. Eu estou orando pelo pastor. Sabe qual foi a oração também que eu fiz de madrugada? Sabe o que eu fiz? Eu falei assim: Senhor, tem como trocar eu de lugar com ele? Falei para Deus. E olha que eu tenho esposa e tenho filho. Tem como eu trocar eu de lugar com ele? Falei, irmãos. Sabe por quê, irmão? Se um cristão morre na presença do Senhor, é lucro, irmão. Aleluia. É lucro. Se eu morrer hoje, para mim é lucro. Pode ser uma perda para minha esposa, para meus filhos, para meus amigos. Se esse serviço gosta da gente, né? Pode ser uma perda, mas para mim é lucro. Sabe por que eu falo que para mim é lucro? Porque enquanto eu estou vivo, hoje eu posso estar salvo. Quem vai garantir amanhã se eu não vou estar salvo? Espera eu escorregar para ver se eu não perco a minha salvação. Quem já teve essa experiência? Por isso que eu falo, Paulo fala, o morrer é lucro. Amém, irmãos? Mas por quê? Tudo isso se baseia, sabe no quê? No Espírito Santo. Aleluia. Amém? Palmas para Jesus. Se coloque de pé, em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé. Eu vou ler rapidamente mais um versículo aqui, lá no 2 Coríntios, do capítulo 10. 2 Coríntios, do capítulo 10. Quer ver? Que diz assim, do versículo 4 ao 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento e obediência a Cristo. Amém, irmãos? Aleluia. Para nós vencer, nós precisamos lutar com as armas certas de maneira certa, irmãos. E tudo isso com a fé, com a oração, com jejum, com dedicação. Amém, irmãos? E eu sei que o Espírito Santo está falando algo forte no coração de algumas pessoas aqui. Ele já me mostrou, mas o Espírito Santo me mostra, mas tem certas coisas que eu não prefiro falar, contar para todo mundo ouvir. Porque se o Espírito Santo já está falando, irmão, que é para você se espertar, que é para você se dedicar mais. Amém, irmãos? Para você se dedicar mais. Irmão, eu vou falar algo aqui muito forte, irmão. Como ex-bruxário. Sabe quem que é o primeiro a entrar na igreja? Você sabe quem que é o primeiro a entrar na igreja, irmãos? Hã? O diabo. Sabia? Ele é o primeiro. E sabe quem que é o último a sair da igreja, irmão? O diabo. Por quê? Porque quando ele entra na igreja, ele já entra para atrapalhar. Ele já entra para você não ouvir a palavra. Ele vai fazer de tudo para que a palavra não entre no teu coração. De tudo, irmãos. Por isso que quando um chega na igreja, veja como que o Espírito Santo trabalha. O diabo é o primeiro a entrar na igreja
Aí chega a primeira pessoa, entra na igreja, começa a orar. A gente chega aqui, já é 3 sexta-feira, hoje é terceira nossa, né? Terceira campanha. 3 campanhas que eu vejo, que eu entro. A irmã está orando aqui, ó, nesse mesmo lugar. O diabo entra primeiro, mas ela aqui já está na milícia. Ela está aqui já lutando contra Satanás e seu demônio sozinha em oração, irmãos. Aleluia. Preparando o terreno, preparando o ambiente espiritual para que você chegue para ouvir a palavra, irmãos. Glória. Detalhe, irmão, ouça o que o Espírito Santo está falando. Ela está fazendo isso sozinha, irmãos. Sozinha. Não seria melhor que tivesse 3, 4 com ela? Enquanto um orando aqui, outro estendendo a mão na cadeira aqui, outro estendendo a mão para lá, outro estendendo a mão aqui e falando: Senhor, prepara o ambiente, vamos entrar em oração. Sabe por quê, irmãos? Porque a hora que o pastor Mário sair daquele lugar, irmão, vai vir povo. Aleluia. Vai vir povo, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Você vê como que é o Espírito Santo? Olha a mente de um. Meu Deus, pastor, nunca aconteceu isso aqui comigo, hein? A mente de um. E se ele não sobreviver, vai vir povo do mesmo jeito. Quem é que vai recepcionar esse povo? É vocês. Quem é que vai orar futuramente com esse povo? É vocês. Aleluia. Quem é que vai dar atendimento para esse povo? É vocês, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Veja que o Espírito Santo está revelando, irmãos. E eu não sou pastor de revelação, não. E nem profeta. Mas quando o Espírito Santo dá, irmão, eu estou entregando tudo. Não faz ideia o calor que está dando aqui. Porque entende, aqui está muito calor aqui. Aqui em cima. Aqui em cima. Sozinho aqui, orando. Pá, 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 pá. É, irmãos. Por isso que Satanás tem que perder a força, irmãos. Satanás tem que olhar para você, como diz a Bíblia, que ele anda ao derredor, como um leão que ruge, ao nosso derredor. Sabe por que ele anda ao nosso derredor? Porque quem tem o Espírito Santo, quem tem o fogo de Deus dentro, que está queimando mesmo dentro do coração, como um altar mesmo, com o fogo de Deus mesmo. Então o que ele faz? Ele fica lá, olha para cá, fica olhando aqui, para tentar te pegar de jeito, mas ele não acha brecha. Ele vê que você é um crente mesmo de verdade, é uma mulher de cristã, é um homem cristão, e ele vai e fica, e vai ficar o tempo todo para lá e para cá, para lá e para cá. Quer ver o lado mais espiritual? Quando jogaram Daniel lá na cova dos leões, jogaram ele lá, jogaram Daniel. Aí quando Daniel caiu na cova dos leões lá, chega o anjo de Deus e tapa a boca de todos os bichos. Eu fico imaginando lá, daí Daniel andando no meio daquela cova, passando a mão na cabeça do leãozinho, né? Me morda, e nada do leão. Sabe por quê? Sabe por quê, irmão? Porque o leão, que hoje podemos dizer também que é o Satanás, ele quer carne. E quem é espiritual não pega, irmãos. Aí depois que o rei voltou lá e viu que Daniel estava vivo, aí o rei mandou pegar justamente os caras que aprontaram para ele para jogar nas costas dos leões. O que foi pior foi a família inteira também, irmão. A Bíblia fala que nem que entraram no fundo da cova, os leões esmagaram, esmigalharam todos os ossos deles. Aleluia. Sabe por quê? Porque eram carnes. Então seja um homem espiritual, seja uma mulher espiritual. Amém? Eu gostaria que todos viessem aqui na frente, que eu e o pastor Antônio nós vamos orar por vocês em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar para que o Espírito Santo venha revelar mais coisas para vocês, irmãos. Mais coisa para vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus.